de infinito amor e bondade, em nome do seu Filho Jesus. Queremos, nesse instante, agradecer por tudo, Pai, por mais esse momento, pela sua presença, pelo apoio dos bons amigos do plano espiritual. E pedimos, Senhor, permita, nesse instante, a bênção com o medicamento, a energia e a vibração que cada filho necessita. Que possamos ser fortalecidos e renovados na nossa sabedoria, no nosso equilíbrio, na nossa confiança, na nossa fé. Que possamos, Senhor, ter entendimento de todas as oportunidades. Que possamos aproveitá-las com valorização e para o nosso crescimento. Que possamos perdoar e ser perdoados. Gratidão por tudo, Pai. E que possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Fiquemos em paz. Hoje, uma noite especial para essa casa. Pela primeira vez, nós temos a alegria e, com certeza, a emoção de receber o André Gandolfo, que é aqui da cidade de Jales, que nos presenteia com a sua participação. Ele vai estar falando Viver em Paz. Música, trabalho muito especial que com certeza vai nos tocar. Muito obrigado, André, pela sua disposição de estar contribuindo com essa casa. Seja bem-vindo. Obrigado. Queridos amigos, boa noite. Pedi para ele aumentar um pouquinho o microfone, só um pouquinho, porque aí eu canto um pouquinho mais baixo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Desejo de todo o meu coração que esses instantes... Piano... Desejo de todo o meu coração que esses instantes breves possam ser para o refrigério da nossa alma, porque sempre que canto me inundo de felicidade. E a minha música é um débil trautear da tua canção. Sempre que vejo as paisagens coloridas me inebrio de beleza. E os meus olhos não alcançam a variação infinita dos tons da natureza. Sempre que falo, me regozijo interiormente, mas os sons das minhas palavras não conseguem vestir com uma roupagem digna todas as minhas ideias. Sucede, eu compreendo que a tua melodia, meu poeta cantor, que a tua criação, meu Deus, e o teu pensamento, autor de todas as coisas que és. Embora me habitem nessa vida, essa minha taça de amor jamais poderá comportar todos os divinos dons que são teus, mas que me concedes para repartir com todos aqueles que ainda não te conseguiram encontrar. Música pra pôr no bolso,
para quem escutar. Essa canção vai ter um só verso, só uma nota vai dizer que há acordes num pacote de energia, adentra o ouvido e some pelo ar. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração, doce canção de amor, pra sentir o seu calor. Existem várias formas de nós colocarmos em movimento as energias do amor. Quando no nosso dia a dia nós executamos qualquer que seja as ações cotidianas, mas colocamos em cada uma delas a dedicação e o afeto, estamos amando. Quando deixamos um pouquinho de nós nas coisas que fazemos, estamos amando. Então você pode cuidar de um jardim com dedicação e, por consequência, estar amando. Você pode preparar um alimento com afeto e estar amando. Você pode fazer um poema, uma canção com dedicação e estar amando. Porque você deixa um pouco de você no que você faz, e quem de algum modo for tocado por aquilo que você faz, sentirá os ecos do seu amor reverberando. É por isso que eu tive a pretensão de fazer essa canção que fosse simples e que tocasse o coração das pessoas. Eu vou fazer essa canção para tocar seu coração. Eu vou fazer essa canção para tocar seu coração. Doce canção de amor para sentir o seu calor. Pegou? Eu vou fazer essa canção para tocar seu coração. Eu vou fazer essa canção para tocar seu coração. Doce canção de amor para sentir o seu calor. Mas eu acho que ainda a gente pode mais, né? Quando a gente entrou em contato com o pessoal da casa e marcamos a palestra, eu falei assim: convide todos os cantores de Penápolis. Quem canta, seus males espanta. A questão é que tem gente que acha que é desafinado e talvez fale assim: eu não vou cantar porque senão, né, eu consigo fazer com que a palestra termine em 1 minuto se eu começar a cantar junto. Mas não é você que desafina, é a pessoa que está sentada do seu lado que não sabe apreciar a sua voz maravilhosa. Vamos concordar. E por outro lado, não é o vizinho que desafina, sou eu que não aprendi a apreciar a beleza da voz que ele tem. E esse discurso me acompanha desde sempre, desde a minha primeira palestra, há 12 anos atrás. Aí uma vez eu concluí uma apresentação, e era para alguns professores. No final veio um professor falar comigo e disse exatamente assim: André, a partir de hoje eu vou cantar sem medo de ser feliz. Eu pensei, misericórdia. Mas aí eu não disse nada, né? Falei, isso mesmo, cante, quem canta seus males espanta.
Aí passou um tempo, ele me escreve uma mensagem: querido amigo, segui os seus conselhos. Eu falei, cantava em todos os lugares, mas quando eu começava a cantar uma música, as pessoas faziam cara feia para mim. E eu gostava de cantar aquela que você cantou na palestra, que eu cantava para abrir as palestras, que era essa daqui, ó. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Canção leve, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas num varal. E aí ele falou, vou deixar a cerejinha do bolo dessa música para depois. Aí ele falou assim, mas quando eu começava a soltar a voz e cantar, as pessoas torciam o nariz para mim. Então, isso foi acontecendo tantas vezes que essa minha pesquisa de campo comprovou que eu sou desafinado. Mas eu não me dei por vencido, isso tudo ele me falou por mensagem. Cheguei em casa e fui falar com a minha esposa, que era a pessoa mais sincera que eu conhecia. Aí eu perguntei para ela, meu bem, desde quando o André fez a palestra, eu canto pela casa e você me ouve cantar. Seja muito sincera, eu sou desafinado. Daí ela o abraça carinhosamente e diz, meu amor, você tem a voz mais linda que eu já ouvi na vida. Ele falou, André, diga para as pessoas que o amor não é cego, o amor é surdo. E eu respondi para ele, nem cego e muito menos surdo. Um coração apto ao amor, que já despertou para o amor, percebe uma beleza, um talento, uma virtude, mesmo quando ela ainda seja uma semente. Porque o olhar de quem ama vê além. Sem medo de ser feliz, eu vou fazer essa canção para tocar seu coração. Eu vou fazer essa canção para tocar seu coração. Doce canção de amor para sentir o seu calor. Doce canção de amor para sentir o seu calor. Tal canção que seja assim bem simples, ideia pura pra não rebuscar, tão cristalina quanto a luz do dia, sonoramente leve e singular. E aí eu faço uma pausa para dizer assim, ó, existem infinitas formas da gente demonstrar que ama. Tem gente que demonstra que ama dizendo assim, como foi o seu dia? Isso é um jeito de demonstrar que ama. Ou quando é um dia especial para o outro, ou quando você simplesmente quer agradar o outro que convive com você porque ele é importante na sua vida, você pensa, ele gosta de um prato de comida X, e naquele dia você prepara com muito carinho aquele alimento porque é importante para o outro também. Isso é uma forma de mostrar que ama. Mesmo que você deteste pescar, mas sabe que seu pai gosta, um final de semana no ano você fala, não, eu vou colocar aquele chapéu, vou para a beira do rio porque é importante para ele, e você demonstra que ama. Aí tem o jeito de amar de uma senhora chamada Clarice Gandolfo. Vocês já ouviram falar? O sobrenome já, né? É minha avó materna. E aí a minha avó, com seus 70 e poucos anos, ela desde sempre cultiva um jeito de amar que é muito específico. Ela adora pegar o cilindro, a massa, fazer um pão caseiro delicioso, vários na verdade. E aí ela embala todos no plástico e entrega um na casa de cada um dos filhos, dos netos e das vizinhas que ela mais gosta. Sem cobrar nada, simplesmente porque é o jeito dela mostrar que ela ama. Fala a verdade, você não queria ser neto da dona Clarice também? Aí quando eu falei para ela semana passada que eu falava dela nas palestras,
Ela falou assim, não esqueça de falar que o meu pão eu faço no cilindro. Então eu estou Estou pontuando aqui que ela faz no cilindro o pão dela. E o que acontece? Quando eu fiz a música de bolso, eu estava num período, aquele período que a gente fica meio maluquinho, que é o período da adolescência, né? Todo mundo já passou por esse período de ser maluquinho. E na minha época, em que eu era adolescente, o meu sonho... não pode dar risada, hein? O meu sonho era tomar o lugar do Roberto Carlos no especial de fim de ano da Globo. E eu tinha certeza que eu ia conseguir, porque eu falei, bom, quando eu era criança ele já tinha uma certa idade. Só que eu estou com 30 anos e observei que esse homem não tem fim, ele é eterno. Então eu já me desiludi de que eu vou tomar o lugar dele. O lugar dele é lá onde ele está. E o meu lugar é aqui onde eu estou. E eu não quero estar em outro lugar que não seja onde eu estou. Mesmo com as intempéries no caminho, eu sou feliz fazendo o que eu estou fazendo. E aí eu peguei esse gesto de amor específico dela e eternizei na música de bolso. Essa canção vai sair do forno, tão saborosa e quente pra você. Eu tô cantando por aqui ao vivo, mas ouvirá um dia na TV. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração. Doce canção de amor pra sentir o seu calor. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração. Doce canção de amor pra sentir o seu calor. Farei música pra pôr no bolso, pra pôr no bolso. Essa música ganhou um prêmio, a música menos ouvida no mundo. Música de bolso. Jesus de Nazaré, sem sombra de dúvidas, é o maior médico de todos os tempos. Hoje, a ciência e a medicina começam a comprovar conceitos e percepções que a literatura espírita já havia dito muitas décadas antes. A percepção que a ciência hoje tem e que a literatura espírita já sabia que tinha é: a saúde espiritual de um indivíduo interfere drasticamente na saúde física do indivíduo. Aquilo que a gente alimenta quando pensa, quando sente, quando fala, quando age, vai emitindo vibrações que criam o teor vibracional da nossa psicosfera particular, íntima. E ela exerce as suas influências sobre o nosso corpo. Orai e vigiai,
para não cair em tentação. Ou uma frase ainda mais linda, tanto quanto essa: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus é também o maior terapeuta de todos os tempos. A síntese de toda a filosofia cristã: amor ao próximo, caridade, fraternidade. Quem enxuga as lágrimas alheias não tem tempo para chorar. Quem estende a mão ao outro, ao semelhante, silenciosamente cura as suas próprias feridas íntimas. Uma coisa que o orgulho e o egoísmo não fazem. E logo, a maior terapia é o trabalho no bem. Mas Jesus de Nazaré também é o maior poeta de todos os tempos. Aí você pode pensar assim: ele está falando isso porque ele quer puxar a sardinha para o lado dele, né? Porque ele escreve poesia, daí ele fala que Jesus é o maior poeta de todos os tempos. Lógico, faz parte também, porque aí eu trago para mim a referência das referências. Não tem nada maior. Mas se você pensar que uma frase como essa, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, é poética, você começa a entender que faz sentido Jesus ser o maior poeta de todos os tempos, porque ele é o maior espírito que passou pela terra, o mais iluminado de todos. Tem domínio das leis físicas e das leis espirituais. E sabe manipular essas leis, pois é um co-criador do universo, como nós também um dia seremos. Se esse espírito é capaz de manipular as leis da natureza, como não saberia exprimir os seus pensamentos quando falava, de modo a soar do jeito mais sublime que a linguagem pode soar, que nada mais é do que poesia. Então nós podemos entender o Sermão do Monte, por exemplo, como um poema de esperança, porque é. Especificamente nesse instante eu quero destacar a frase, ou o verso: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Isso me faz lembrar de Mohandas Karamchand Gandhi, ou como ele é popularmente conhecido, Mahatma Gandhi. Gandhi não era cristão, Gandhi era hindu. Portanto, não conhecia o cristianismo como nós conhecemos. Um dos primeiros contatos que ele teve com a filosofia cristã, ou o que seria a filosofia cristã, foi na convivência com cristãos. Você acha que dá um bom resultado tomar por referência a filosofia de Jesus pelo comportamento de alguns cristãos? Terreninho perigoso, né? Foi o que aconteceu. Mahatma Gandhi convivia muito com os ingleses. A Inglaterra exercia um domínio político sobre a Índia, e tanto na Índia, seu país de origem, quanto quando ele estudou direito na Europa, ele teve contato com muitos desses cristãos ingleses. Acontece que Gandhi começou a mapear o comportamento que tinham esses cristãos. E ele viu traços gritantes de vaidade, de prepotência, de orgulho, de egoísmo, de truculência, uma ausência assustadora de amor ao próximo. Então, olhando para o comportamento prático desses cristãos, Gandhi pensou: se o cristianismo for isso, eu tenho um pé atrás com essa religião. Passado algum tempo,
Gandhi tem em suas mãos o Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Quando ele leu isso, ele entendeu. O problema não é o cristianismo. O problema gritante é o comportamento de alguns cristãos. Se a gente pudesse traduzir essa ideia toda numa única frase, poderia ser de uma senhora que eu ouvi numa casa espírita lá em Brasília esses dias, que ela disse assim: Jesus é um sujeito fantástico. O que complica é o fã-clube que ele tem, que somos nós. Porque veja bem, no livro Fonte Viva, tem uma mensagem psicografada por Emmanuel, que em síntese diz o seguinte: todo conhecimento que um cristão adquire, impõe-se sobre ele uma responsabilidade sobre aquilo que ele aprendeu, que é proporcional ao conhecimento que já adquiriu. Então, a gente não pode mais, no ano de 2024, com um negócio chamado reforma íntima, e não está mais batendo a porta, já está subindo na casa pedindo licença para entrar, e a gente adentrar a um centro, por exemplo, do mesmo modo que um cristão da Idade Média entrava num templo, onde ali ele pedia perdão por aquilo que ele entendia ser um pecado, na denominação que ele dava às suas faltas. Ele pedia perdão. Mas na semana seguinte, esse cristão fazia exatamente as mesmas coisas que ele tinha feito, sem haver um único esforço para mudar a sua natureza mais profunda. Nós não podemos mais agir como os cristãos da Idade Média. Bate à porta uma necessidade urgente de transformação íntima, que necessariamente passa pela paz. Mas para viver em paz, é necessário aprender uma coisa bem simples, em primeiro lugar, porque tem que aprender muitas coisas. Mas uma delas, talvez a primeira, é de que somos todos irmãos. Como disse Francisco de Assis, tudo à minha volta são meus irmãos, o sol, a lua. E a canção popular traz essa reflexão em forma de música. Somos todos irmãos da lua, moramos na mesma rua, bebemos do mesmo copo, a mesma bebida crua. O caminho já não é novo, por ele é que passa o povo. Farinha do mesmo saco, galinha do mesmo ovo. Mas nada é melhor que a água, a terra é a mãe de todos. O ar é que toca o homem, e o homem maneja o fogo, e o homem possui a fala edifica o canto, no canto repousa a alma, pra alma depende a calma.
e acalme a irmã do simples. O simples resolve tudo, mas tudo na vida às vezes consiste em não se ter nada. Uma canção como essa do Renato Teixeira dá para extrair muitas reflexões. Talvez uma única palestra só para falar dela. Mas não é o caso, porque eu quero cantar até 00:30, se vocês me permitirem. Porque falaram assim, não, vai até 1h15. Mas eu falei, não, aí fica tarde para chegar em casa, 00:30. Não, 00:30. Então aí ficou combinado 00:30. Amanhã deve ser feriado aqui, com certeza, então não tem problema. Mas tem um verso da canção que diz: o homem possui a fala e a fala edifica o canto. O que acontece? Ninguém consegue convencer o outro da mensagem da paz que acredita se ele próprio não vivenciar a mensagem que ele acredita. Porque achar lindo, se emocionar, é uma coisa. Agir em conformidade com aquilo que se aprende é outra. A gente só arrasta pelo exemplo. O discurso em si é inócuo, basicamente. Ele precisa vir imantado de todo um universo por trás dessa voz que fala. A gente só consegue viver exatamente o que é a paz se a gente trabalhar pela paz. Mas eu percebo um fato interessante, uma característica interessante em algumas casas espíritas, que são aquelas pessoas, já que eu falei sobre a fala, aquelas pessoas que falam assim, ô meu irmão, já conheceu alguém assim? Seja bem-vindo, que alegria recebê-lo aqui. E assim, é bonito, o ouvido talvez até soe agradável, mas eu me pergunto, se essa pessoa, lá na casa dela, quando alguém não coloca a chave no lugar certo, ela fala assim, ô meu amor, a chave que você colocou pela 27ª vez aqui, é ali que pendura minha vida. Porque assim, às vezes há uma distância entre o que se aparenta ser e o que se é. Eu terminei uma palestra outro dia e apareceu um desses para falar comigo. Oh, mas que palestra linda! A última sílaba não chega nunca, você vai começando a ficar aflito cada vez que a pessoa fala. Nossa, anota meu telefone para você fazer uma palestra na nossa casa espírita. Eu falei, tá bom, eu salvei o número. Passou um tempo, eu liguei para esse sujeito com voz de anjo. Quando ele atendeu o telefone, ele estava concluindo uma conversa. Então eu estava mais ou menos assim, não, eu já falei que não é aí que coloca, alô? Eu falei, oi, é o André, eu liguei para falar sobre a palestra. Ô, meu irmão. Então assim, vamos pensar positivamente sobre esse aspecto do nosso comportamento. Porque eu também simulo um pouquinho, todo mundo simula um pouquinho. É um ensaio daquilo que a gente pode viver um dia em plenitude. O questionamento que se faz nesse instante é bater na tecla para saber se a gente está colocando em prática aquilo que a gente aprende aqui. Ou se o Gandhi poder olhar para nós e falar, se o cristianismo for isso, eu não gosto dos cristãos. O que impõe sobre nós uma responsabilidade muito grande. Mas aí vai uma história interessante que aconteceu comigo, pessoalmente. Já há uns 5 anos, mais ou menos, eu uso o slogan, o poeta da paz, para poder representar a união que eu busco fazer entre os meus livros, a minha literatura, as minhas músicas, com a mensagem da cultura de paz que eu levo para muitos lugares, não só nos centros. Quem me acompanhar na rede social vai ver escolas, colégios, prefeituras, sempre falando sobre a paz, de um jeito que seja acessível para todas as pessoas. Então eu comecei a usar o poeta da paz, mas eu relutei um tempo. Eu falei, não, é bonito, mas acho que não vou usar não. Sabe por quê? Porque eu sabia que quando eu usasse, as pessoas iam ficar associando-se o meu comportamento
estava em consonância com a paz que eu estava pregando. Então eu falei, não, deixa isso quieto. Mas aí passou um tempo, aí vem, sabe quando vem aquela vaidade assim, você fala, é bonitinho, então vai, poeta da paz. Aí está no livro, está na internet, está nas apresentações. Um belo dia, eu vou até fazer uma introdução. Um belo dia, eu estava, como sempre faço todos os meses, na estrada para fazer palestra. Aí eu paro num posto para abastecer. Num posto que eu nunca tinha parado, né, no meio do caminho. E aí fiquei ali 5 minutos esperando para ser atendido. Não apareceu nenhuma alma para me atender. 5 minutos. Aí já deu 5 minutos e 45 segundos, nada de aparecer ninguém. 6 minutos e 15. Aí eu já estava começando a bater o dedinho assim no volante. 7 minutos. Aí sabe quando vai subir naquele calor cristão assim que te invade? E você esquece que é cristão, o homem de bem vai embora na hora, né? Eu saí do carro, vou imaginando essa cena. Eu saí do carro com uma expressão pouco aprazível, para não assustar vocês. Saí do carro porque quando a gente está com raiva, é um dos aspectos do nosso orgulho. A gente não quer ficar com raiva sozinho. A gente quer mostrar para o outro que a gente está com raiva. Não é assim que funciona? A gente é egoísta. Olhe para mim porque eu estou irritado. Então eu saí do carro e armei a minha cena de bebezinho irritado. Escorei no step do carro, batendo o pezinho no chão igual o pica-pau no desenho animado, quando está nervoso, com a mãozinha na cintura, esperando ser atendido. Aí chega uma moça, esbaforida, e diz assim, ai moço, me desculpe. Eu estou sozinha para atender a todas as bombas, porque o rapaz que está comigo nesse horário foi ajudar meu chefe a consertar um negócio que quebrou atrás da conveniência. Então, assim, só essa primeira fala que ela fez comigo já era uma lição. Porque quando a gente está sob o efeito desse calor cristão que nos invade, que nada mais é do que um orgulho, né? Aquela coisa assim, no caso o aspecto da raiva, quando você está sob o efeito do orgulho, o outro não existe. Só existe a gente no universo inteiro. O outro não é problema nosso. O que importa é que, nesse momento, eu estou sendo violado nos meus direitos. Então, quando ela disse isso sobre a razão pela qual ela demorou, eu pensei, agi errado mais uma vez. Mas, quando a vida quer nos dar uma lição, ela não é tão sutil assim, né? Ela esfrega com odor na nossa cara, assim, que a gente não aprendeu a lição. Essa moça, logo em seguida, muito serenamente, que eu nunca vi na minha vida, olha nos meus olhos e diz assim, mas como você é o poeta da paz, eu sei que você não vai brigar comigo. Foi um misto de vergonha, de decepção. Eu pensei assim, como é que as pessoas podem acreditar na paz se eu não vivo isso que eu acredito? É claro que a gente tem que entender que todos nós aqui, todos nós, estamos mais ou menos na mesma faixa evolutiva, um pouco mais, um pouco menos, exceto se tiver algum espírito de luz reencarnado aqui, né? Algum anjo reencarnado aqui no meio de nós, não sei o que está fazendo aqui, ouvindo uma palestra sobre paz e reforma íntima, né? Mas se tiver, vibre por nós. Do contrário, a maioria de nós está a caminho. E a menos que a gente entenda que as pessoas são possíveis amigos, ao invés de potenciais inimigos, a gente não vai descobrir o que é viver em paz. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva divina que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena
verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Olha essa frase. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. Nós temos todos os potenciais para sermos pessoas amáveis. Mas muitos de nós ainda não se deu conta disso. E ser uma pessoa amável não é, numa visão muito infantilizada, que você precisa agradar todo mundo para ser amável. Não é isso. Ser amável é ser capaz de amar o outro e saber dizer não quando é necessário dizer, com amor, não para humilhar o outro. Quando a gente entende que as pessoas são limitadas, que cada qual só dá o que consegue e não o que a gente espera que ele dê, se tivermos essa compreensão amadurecida, o nosso amor não vai se basear naquilo que o outro nos faz. O amor maduro é baseado no que eu sou diante do que o outro me faz. Como eu lido com o que o outro me faz. Amor e paz são uma construção profundamente íntima. Se você sair daqui pensando que quer ser um bem-aventurado, manso, pacífico, é uma construção que você vai fazer talvez sozinho, mas é pela sua paz interior. É claro que você pode silenciosamente influenciar quem está à sua volta, mas a gente está falando de um cultivo que é profundamente íntimo. Rubem Alves é um grande educador brasileiro, foi um grande educador brasileiro, mas por ser grande ele ainda é. Então Rubem Alves é um grande educador brasileiro que tem uma frase assim: quem carrega infernos dentro de si só enxerga infernos do lado de fora. Quem cultiva o céu dentro de si só vê o céu do lado de fora. Porque você pode estar no melhor lugar do mundo que você sempre sonhou estar. Se não houver em você bases sólidas de paz íntima, essa ilusão cai por terra muito rapidamente. Havia um samurai que estava cansado de mortes, de batalhas que tinha enfrentado, de ceifar tantas vidas. Então ele vai até um templo e procura um monge que estava lá fazendo sua meditação. E ele diz assim para o monge, colocando sua espada de guerra num gesto de querer descansar essa vida que ele já levou para uma nova vida, coloca a espada sobre o altar e diz: mestre, eu estou cansado de mortes, de guerras, de batalhas. Queria que o Senhor me recebesse como um discípulo seu, mas que a sua primeira lição para mim fosse que o Senhor me ensinasse o que é o céu e o que é o inferno. O mestre zen budista, olhando para aquele samurai, franze a testa e aos berros lhe diz num tom muito agressivo:
ensinar a você conhecimentos tão valiosos, achas que és capaz de aprender isso? Você não passa de um cão raivoso que acha que agora pode se iluminar. Quem é você além de um cão vociferando? O samurai, acostumado a reagir com violência, pega novamente a sua espada e quando ele estava prestes a cortar a cabeça do mestre Zen, o mestre serenamente aponta: isso é o inferno. A ira tomou conta dele. E ele se dá conta de que, além de a lição já ter começado, ele estava provocando mais uma cena violenta como tantas que ele já tinha feito. E ele volta a espada no chão e diz: mestre, me desculpe. O senhor tem razão. Esses conhecimentos são muito iluminados para um sujeito tão simples como eu. De todo o meu coração, eu não passo de um cão raivoso mesmo e peço, me perdoe. E o mestre conclui: isso é o céu. Quando a gente trabalha por dentro, cultiva por dentro, prepara o solo por dentro, a gente consegue acender uma lua na noite escura para saber para onde chegar. Anteontem, eu estava na estrada e tinha acabado a bateria do carro, 11 horas da noite, e quando eu vi, falei, bom, tem que chamar o guincho. Chamei o guincho, não tinha o que fazer. Coloquei a sinalização na pista. Eu falei assim, bom, há muito tempo que eu não observo as estrelas. E a lua está tão bonita esses dias, quando não está nublado. Falei, o Cruzeiro do Sul me abençoando, porque na cidade, com as luzes da cidade, quase não dá para perceber a beleza, e lá estava tudo escuro. E aquele céu, e aquela lua, aquele luar clareando silenciosamente a estrada escura. E foi aí que eu pensei, é preciso cultivar dentro, porque a gente não consegue mudar nada fora. Mas se a gente trabalha por dentro e se ilumina, a gente se torna um luar no meio da escuridão, trazendo luminosidade. E como está escrito no meu livro novo de reflexões, a luz brilhando, seja do sol ou seja de uma vela, é claridade, não importa o tamanho, ela vai romper a escuridão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Quero ouvir vocês. Não há. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. E esse luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há, gente, ó não, esse sertão. Não há, gente, ó não, luar como esse do sertão. Coisa mais bela nesse mundo não existe do que ouvir um galo triste. No sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua vem descanta, escondida na garganta desse galo a soluçar.
serra, abraçado à minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora sua viuvez. Não há, ó gente, oh não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, oh não, luar como esse do sertão. A escolha de optar por desmaterializar a nossa existência nos leva para a paz. Porque se a gente viver essa vida com a perspectiva material, não vai fazer nem sentido a gente estar aqui agora. Então, se você está aqui agora, é porque você vê na vida mais do que os olhos te mostram. E você sabe que a vida espiritual tem um peso importante e que ela existe. Com essa percepção, tudo muda de sentido. Como, por exemplo, o desapego. Ele é importante ser pensado para viver em paz. A gente drena muita energia para segurar as coisas e as pessoas, sem saber que as coisas vão passar, mesmo as que a gente comprou com tanta dedicação. E as pessoas, se a gente quiser tê-las por perto, a gente tem que ser amável, para que as borboletas desejem voltar ao jardim e não aprisionar o outro. Eu desejo de todo o meu coração que todo o conhecimento que a gente já tem adquirido possa servir como ferramenta de trabalho, porque isso que é a paz. Paz não é sombra boa e água fresca. Paz é uma ferramenta de trabalho. Eu escolhi viver em paz. Eu não vou esperar das pessoas mais do que elas podem me dar. Eu vou entender que a minha paz íntima é uma construção que só depende de mim. Que viver em paz e cultivar o céu dentro de mim faz com que os problemas que existem do lado de fora, ou mesmo os do lado de dentro, se tornam desafios que são possíveis de serem transpostos. Diante de qualquer sombra que a gente carregue na alma, é somente a luz do conhecimento, associada ao trabalho no bem, que vai clarear o terreno da nossa alma. E se de algum modo você se esquecer de tudo que a gente conversou hoje, mas se lembrar dessa história que eu vou te contar agora, talvez já tenha valido por tudo. Imagine, eu vou contar a história e aí você imagina-se como personagem da história. Faz de conta que você é um jovem e mora com a sua mãe. Vou te colocar como personagem da história. E aí, de repente, você chega na sua casa após a aula. Quando você abre a porta da sala, você se depara com um jacaré no meio do sofá, do tapete da sala. Você leva um susto e chama sua mãe. Mãe, tem um jacaré no meio da sala. Aí ela lá lavando louça, ouvindo Roberto Carlos, né? Lavando louça. Ela fala assim, filho, tem sim. Aí, como assim? Tem um jacaré na sala e a senhora está aí tranquila? Eu falei assim, pois é que fecharam o zoológico, aí eles começaram a doar os bichinhos. Aí eu vi o jacaré lá, ninguém queria, tão quietinho, velhinho já, cansado. Ele não vai dar trabalho para ninguém, deixa o bicho quieto aí. Naquele momento você cria uma rusga gigantesca daquele bicho e daquele dia em diante você começa a entrar pela porta do fundo para não ter que passar pela sala. Você não quer, dentro do seu lar, ter contato com esse ser e você se distancia dele. Então você chega em casa, você entra pelo fundo. Você queria até assistir televisão, porque só tem uma na sala, mas o jacaré está lá. Então você abre mão de assistir televisão. Seus amigos vêm em casa para fazer um churrasco.
E você fala, lá em casa. Aí você traz para eles ficarem na varanda do fundo, mas não deixa ninguém ver que tem um jacaré no meio da sala. Mas isso o tempo vai passando, muito tempo vai passando. Aí é a final do campeonato e você quer assistir na televisão. Aí você vai ter que ficar lá na sala com o jacaré. Aí você fala, tá bom, vai assistir a televisão, mas nem olha para o bicho. Você vai lá, assiste o seu jogo, sai pulando o sofá, contorna e sai da sala. Mas aí vai ter um dia que você vai estar lá assistindo futebol, aí você vai dar uma olhadinha assim pro bicho, fala assim, tá bom, ele não é tão mal assim. Aí você vai mudar de canal e vai colocar para ele Vida Selvagem, para ele matar a saudade de casa, e ele ficar vendo a vida na selva. Quando seus amigos forem fazer churrasco, você já está com o coração mais mole, aí você compra 1 quilo de picanha para o jacaré comer. E o tempo passa, sabe? Você já começa a não se importar tanto com a presença dele, ele passa a ser amigo, você volta a entrar pela porta da sala. Você dá um nome para ele, o chama de Fred, meu melhor amigo. Eu aprendi num desenho, num filme de animação, que o personagem fala assim, quando você dá nome, você começa a se afeiçoar. Então, se você deu nome, você já criou um afeto. E aí vai ter um dia que você vai chegar feliz, fala, Fred, cheguei, você põe a mochila no sofá, abraça o jacaré, entrega o quilo de carne para ele, põe no Vida Animal. Aí passa mais um tempo, você chega da escola num certo dia, todo feliz para falar com o Fred, mas ele não se manifesta naquele dia. Você até tenta fazer com que ele tenha algum movimento, mas ele está com os olhinhos fechados e o couro está mais frio do que o normal. E você vê que ele está com a cabecinha baixa. E aí você entende que o ciclo da vida se cumpriu. Naquele instante, eu aposto as minhas 2.700 poesias que você vai se abraçar aquele bicho como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Porque quando todos nós, ou cada um de nós, olha para quem está ao nosso redor com afeto, a vida do outro passa a ser importante também. E aí você o ama do jeito que é, cede para que ele também seja feliz e constrói uma relação de paz, não esperando dele mais do que ele pode oferecer. Essa é a síntese de todo o Evangelho, o amor pelo próximo. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Não os meus, que eu não tenho discípulos, de Jesus. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se sonhos. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. O carteiro real
carteiro real conduzia a mensagem com elegância e diligência. Em cada porta onde batia, perguntava: quem deseja abraçar a dor do mundo e renunciar aos atavios da ilusão em favor da humanidade? Aqui está a mensagem. Rapidamente as portas que se abriam fechavam-se, silenciando todas as vozes do seu interior. Mas o carteiro, porém, seguia sem nenhum desânimo. Quando já não tinha mais a quem entregar a correspondência, encontrou uma criança coroada de flores e braceletes tilintantes. Então perguntou-lhe se desejava o presente real. Eu sou a inocência, disse o menino, o amanhecer do futuro. Aceito imolar-me em favor das criaturas e das suas aflições. Então assumiu a incumbência. E quando preparava-se para seguir adiante, o carteiro real perguntou-lhe: mas quem és tu, pura criança? Eu sou o amor, que um dia predominará em todas as vidas. Dizei ao grande rei que já estou no mundo em seu nome. Muito obrigado e muita paz. Obrigado.